Hoje você vai entender como que você pode lucrar mesmo no bear market das criptos. Olha só, a diferença entre bull market e bear market é exatamente o tipo de estratégia que nós vamos aplicar. Saiba que no bull market é mais fácil da gente fazer dinheiro. Qualquer projeto que você comprar, você vai lucrar com esse projeto. Dentro do bear market é muito mais difícil da gente fazer dinheiro. E dentro do bear market, as suas decisões elas têm que ser mais rápidas. Você tem que estar mais ligado do que durante um bull market. Eu vou te explicar em que fase nós estamos hoje e como que você pode utilizar as estratégias em ambas as fases. Afinal de contas, nós não vamos ficar sem lucrar, por exemplo, sendo que a gente tem o mercado se movimentando em ondas. Então a gente pode aproveitar todas as ondas, mesmo dentro de uma tendência de baixa. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora começar pelo price action do Bitcoin. Olha só, ontem a gente fez uma análise comentando sobre canais laterais, né? Não só canais laterais, mas qualquer tipo de canal. Já faz bastante tempo que aqui no canal a gente vem acompanhando canais dentro do Bitcoin e os canais eles têm um padrão comum. Saiba que qualquer canal, tanto lateral quanto na diagonal, eles são acumulações e distribuições. Como que a gente identifica se ele é uma acumulação ou uma distribuição? Exatamente pelo rompimento do canal. Se ele faz um rompimento para cima e ele volta para dentro de um canal, isso significa que a gente teve uma distribuição. Isso significa que o preço ele vai para baixo. Quando a gente tem um canal, por exemplo, que ele rompe para baixo, olha só, aqui a gente acompanhou esse canal aqui também aqui dentro do canal. A gente tinha um canal lateral e ele fez o quê? O seu rompimento para baixo. Ou seja, aqui a gente tinha uma acumulação acontecendo. Inclusive, nesse período eu mostrei bastante dentro do book de ofertas que a gente via os players comprando dentro desse canal. Bom, a gente rompeu ele para baixo, então a gente vai para uma direção oposta. Esse canal lateral aqui que nós rompemos para baixo, ele foi um padrão muito similar que aconteceu aqui em um passado recente, só que aqui ele durou mais tempo. A gente fez uma distribuição, rompeu para cima, a gente finaliza a distribuição com maior volume de liquidez, por exemplo, no rompimento, volta para dentro do canal, depois disso a gente vai para uma direção oposta, a gente vai para baixo. Bom, fizemos o rompimento desse canal para cima, a gente declara ele como um canal de distribuição, tá? E a gente veio para baixo. Agora que a gente veio para baixo, o que nós devemos buscar aqui? Nós devemos buscar por compra. Porque a gente já teve o rompimento, a gente já teve a distribuição e a gente sabe que os players eles vão voltar a acumular, porque eles já distribuíram. Então a gente vai buscar por exemplo, sinais de acumulação acontecendo. Essa região que nós estamos agora aqui, por exemplo, com o RSI sobrevendido num gráfico de 4 horas, muito provavelmente que a gente vai fazer uma região de fundo aqui dentro dessa região. Isso para a gente entregar um pullback, eu não sei exatamente aonde que vai ser, tá? A gente tem que aguardar alguns sinais, mas aqui a gente já tem um sinal de um interesse comprador, que foi esse candle aqui, de engolfo de alta, por exemplo. Então a gente já começa a ver que essa região vai ser uma região que ela vai nos dar oportunidades de entregar pullback. Pullback para quê? Para a gente ter uma alta infinita? Não. Primeiro ponto é que alta infinita não existe. Antes da gente falar, por exemplo, de voltar lá e romper os 65 mil dólares e construir aqui uma nova pernada de alta, primeiro a gente tem que enxergar como que vai acontecer esse pullback. Porque entenda que quando a gente tiver o fundo formado ali e o início de uma reversão, a gente vai traçar Fibonacci e enxergar as retrações de Fibonacci. Se o preço não conseguir romper 0,618, por exemplo, a gente sabe que é só um pullback para ele continuar caindo mais lá na frente e não necessariamente caindo em linha reta agora. Simplesmente entregando um pullback pode rejeitar em 0,382, por exemplo, para depois continuar caindo. Aqui a gente sabe se ele vai continuar caindo ou se ele vai romper o nosso topo anterior? Não, nós não sabemos. Por isso que a nossa função é analisar o mercado todos os dias. Porque, entenda, se você é um analista, se você está olhando para price action ou para análise on-chain, para qualquer tipo de análise,
o que você está fazendo é analisando um comportamento passado e entendendo qual que é o direcionamento daquilo. Então a gente depende das informações que vão acontecendo dia após dia para a gente tomar as nossas decisões, por exemplo. Olha só, hoje, por exemplo, eu tenho uma visão de que a gente vai para baixo. Vou explicar isso por conta da análise on-chain, a gente vai olhar para o médio prazo. Mas se a gente tiver um mercado superando, por exemplo, 0,618, mostrando força, construindo pivô de alta aqui, ele não precisa superar 0,618 de uma só vez. Ele pode construir um pivô aqui, e nesse pivô ele fazer um rompimento desse 0,618, e aí sim a gente começa a olhar para uma visão mais para cima e não para uma visão para baixo. Eu vou te explicar como que deu para a gente antecipar todas essas movimentações aqui e eu vou te mostrar a cobra morta que sim, a gente pode identificar topos e fundos. O que a gente só precisa fazer é nos dedicar a tomar decisões de maneira fria em cima de dados. Olha só, se você está investindo, não adianta você falar, eu acredito que Bitcoin vai fazer XYZ. Eu acredito que isso vai acontecer. Talvez isso possa acontecer. Se isso acontecer, cara, se você tomar suas decisões em cima dessas frases, pode ter certeza que você não está trabalhando com a matemática. E sim, você está trabalhando com achismo. Agora, se você trabalhar com a matemática, é simples, é binário, 0 e 1, compra e venda, ponto final. Não importa aquilo que você acha, você só toma uma decisão. E eu vou te mostrar aqui que, por exemplo, eu acredito que os Estados Unidos já está em recessão. Isso é um tema que eu venho abordando no canal faz muito tempo, por exemplo. Já foi declarado recessão? Não. E já expliquei para você que quando a gente tem a notificação de que houve a recessão nos Estados Unidos, a gente já chegou praticamente no final dela. Eu acredito que nós estamos em recessão. Porque eu acredito que nós estamos em recessão, eu não vou investir? Não. Porque simplesmente a gente tem oportunidades também dentro das recessões. O mercado ele se movimenta em onda. O que a gente pode fazer é tomar as decisões naquele direcionamento, beleza? Mas eu vou te explicar aqui exatamente como que tudo isso funciona e como que a gente pode lucrar até mesmo durante essas recessões. Bom, entendendo no price action do Bitcoin que a gente está dentro de uma região aqui que ela vai formar um fundo em breve, a gente sabe que o Bitcoin ele vai entregar um respiro e esse respiro vai definir se é mais quedas lá na frente ou se, por exemplo, a gente vai subir ali. Se você não tomou decisões de saída do mercado, por exemplo, você vai tomar suas decisões de saída agora dentro dessa região? Não. Você vai aguardar como que vai ser esse pullback. Através desse pullback, você vai analisar e vai entender. Caso a gente tenha sinais de que ele vai dar mais uma pernada de baixa, boa, o seu ponto de saída é nesse sinal. Agora, caso, por exemplo, ele dê sinais de que ele vai buscar um pivô de alta aí e vai continuar subindo, não precisa tomar decisões de saída. Segue posicionado. Você já não conseguiu capturar essa queda aqui. A queda já aconteceu. E o que você tem que fazer agora é tomar decisão na próxima movimentação do mercado. Essa movimentação ela não é sua. Bom, isso quando a gente olha para o Bitcoin no curto prazo. Agora, quando a gente olha para o Bitcoin no médio e longo prazo, por exemplo, dentro dos dados on-chain, as coisas elas estão feias, as coisas elas estão péssimas. Esse gráfico aqui na nossa frente mostra o volume transacionado acima de $1 milhão. Sempre em formação de topo, a gente tem altas distribuições. Essas distribuições são muito pesadas que acontecem, tá? Já mostrei para vocês como a gente teve essas distribuições quando a gente estava formando o nosso topo ali. E quando a gente olha para esse volume, ele ainda continua aumentando muito. Por exemplo, quando a gente formou esse último rally que nós tivemos, a gente continuou com um volume de transações acima de $1 milhão muito alto. Isso significa que as pessoas estão comprando ou estão vendendo? Não, não dá para a gente saber nesse indicador. O que a gente vai fazer é buscar outros indicadores para entender isso. Por exemplo, o grupo de carteiras que eu e Teles acompanho para entender qual que é o sentimento dessa entidade, né, desse grupo de pessoas, é as carteiras de 10 a 100 bitcoins. Por que eu acompanho essas carteiras? Porque elas são o grupo de carteiras que me mostraram, por exemplo, a distribuição do topo passado e a acumulação também do fundo passado. Cada ciclo a gente vai ter um grupo de carteira representando aquele ciclo. Por que isso acontece? Bitcoin ele muda de valor em cada ciclo. A gente sabe que no ciclo anterior, por exemplo, não no anterior, mas de 2018, a
A gente teve o fundo acontecendo em 8 mil dólares, depois a gente tem o fundo acontecendo em 16 mil dólares, ou seja, já tem uma grande diferença aí. As pessoas que compravam $1 milhão ali, elas compravam uma certa quantidade de Bitcoin em 8 mil dólares. Agora elas compram bem menos nos 16 mil dólares, por exemplo. Então, cada ciclo, um grupo de carteiras, ele vai representar aquele ciclo. Como a gente ainda está dentro do range do ciclo passado, o grupo de carteiras de 10 a 100 Bitcoins, ele continua representando ali as maiores decisões do ciclo. Então, eles distribuíram no ciclo passado, eles acumularam informação de fundo e depois eles voltaram a distribuir conforme a gente teve o Bitcoin superando ali novos patamares de preço, principalmente acima dos 40 mil dólares. Quando a gente olha para o que esse grupo fez aqui em um passado recente, eles fizeram uma distribuição forte, mais uma vez, ou seja, a gente começa a ver aumento de volume de transações acima de $1 milhão e quando a gente olha para o grupo de carteiras, eles estão vendendo, diminuindo as suas posições. A gente começa a entender que essas transações, elas são de vendas e não transações, por exemplo, de acumulação. E nós temos. Bom, entendendo isso daí também, entendendo que alguns players estão distribuindo, que alguns players estão vendendo, inclusive na análise de ontem eu trouxe de tabela para você os grupos de carteiras que estão acumulando e as carteiras que estão vendendo. E ficou muito claro ali que somente as carteiras com menos de 1 Bitcoin são as carteiras que estão acumulando. Todas as outras carteiras, elas estão distribuindo, elas estão vendendo. Ou seja, isso é um sinal bearish dentro da análise on-chain. Isso nos dita se nós estamos em bull market ou em bear market? Não. Isso nos dita simplesmente qual que é o sentimento dos investidores. Os maiores investidores nesse momento, eles estão acumulando? Não. Eles estão mais distribuindo do que acumulando. Então, isso faz com que a gente fique com o pé atrás. Quando a gente olha para a lei da oferta e da demanda, por exemplo, a gente consegue entender também se o preço do ativo ele tem maior tendência de ir para cima ou maior tendência de ir para baixo. Esse gráfico aqui na sua frente é exatamente uma relação da oferta e da demanda. Nós estamos olhando para o volume transacionado dentro da rede do Bitcoin. A linha rosa é uma média de 30 dias e a linha verde aqui é uma média anual. Nós estamos abaixo da média anual. Isso significa que nos últimos dias a gente está tendo muito menos transações do que a gente teve no passado, um passado onde a gente subiu ali de uma maneira agressiva. Isso é um sinal de falta de demanda do ativo. Ou seja, se a gente tem falta de demanda do ativo, as coisas elas não são tão positivas assim para a gente subir e buscar patamares de 100 mil dólares nesse momento. A gente precisa de mais estímulo, por exemplo, para isso poder acontecer. Bom, entendendo isso, entendendo que esses sinais são bearish, um grande indicador que a gente vai utilizar dentro da análise on-chain para saber qual que é o direcionamento do mercado é o custo dos investidores. Em vermelho, investidor de curto prazo, em laranja, a média de todos os investidores, em azul, investidor de longo prazo. Quando nós estamos abaixo da linha vermelha, que é abaixo do custo de investidor de curto prazo, com a linha azul subindo, isso é um grande problema. Nós estamos dentro de uma fase de contração e não expansão do ativo. E a gente está colocando os investidores de curto prazo no prejuízo. Um grande problema porque eles vão constituir o panic sell do mercado. Bom, a gente voltou mais uma vez abaixo do custo desse investidor. Saiba que essa daqui é o período que a gente está com maior lateralização dentro do Bitcoin. Uma lateralização que nós estamos caindo com o passar do tempo. Mas entenda que essa lateralização já fez a gente voltar nesse custo 1, 2, 3 vezes aqui, por exemplo. E aqui a gente tem uma grande definição de qual que é o direcionamento do mercado. Veja bem, se você olha para o ciclo passado, você entende que perdendo o custo do investidor de curto prazo ali, o mercado ele começa a ficar não tão favorável. Olha só, quando a gente puxa, por exemplo, o Corona Crash ali que nós tivemos em 2020. Se a gente puxa o Corona Crash, a partir do momento que a gente entra acima do custo do investidor de curto prazo, da linha vermelha aqui, a gente vai embora. O Bitcoin ele simplesmente sobe ali de patamares de 8 mil dólares, por exemplo, e ele vai parar em patamares ali de 46 mil dólares antes da gente perder esse custo. Ou seja, a gente tem uma baita bull run acontecendo na nossa frente de uma maneira extremamente saudável.
Só que quando a gente vem abaixo dessa região, as coisas elas começam a ficar críticas. Banimento da China, a gente teve um grande drawdown aqui e a gente já viu que o mercado ele já estava em exaustão. Depois a gente vem mais uma vez abaixo desse custo e a gente vai vivenciar um longo bear market pela frente. Muitas pessoas visualizam, né, que um bear market só é constituído depois da gente já estar em 2 anos em queda, por exemplo. Olha, desculpa, para mim isso é muito atrasado. Eu quero sair no início do bear market. Eu quero entrar no início do bull market. Eu não quero ficar esperando uma confirmação de 2 anos, por exemplo, para saber se a gente está em bear ou se a gente está em bull. Não. Eu construí as minhas técnicas e as minhas métricas para que ela me defina se a gente entrou no início ou não. Isso vai me ditar se é um mini bear market ou um bear market profundo? Não, isso não me dita nada disso. Isso só me dita que a gente está transitando entre uma fase. Cara, eu vou ser o cara que vou sair no início da fase. Olha só, eu não preciso ficar na festa das 10 da noite até as 6 da manhã. Eu posso ficar na festa, por exemplo, das 10 da noite até as 4 da manhã. Não preciso ficar até as 6. Eu posso sair um pouco mais cedo para que eu não pegue fila, por exemplo, no estacionamento, para que o estacionamento não esteja congestionado. Eu posso sair um pouco antes de todo mundo tentar sair. Veja na festa aquelas pessoas que ficam por último, que esperam acender as luzes ali para depois ela ir embora. Cara, essa pessoa ela vai chegar muito mais tarde em casa. Isso daí você pode ter certeza absoluta. Bom, entendendo isso daqui, entendendo que estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, tá? A gente começa a ter métricas bem bearish na nossa frente. Esse indicador aqui, basicamente, ele é o que dita para mim, Guiteles, construção minha, do que é bear market e o que é bull market. Você pode levar em consideração que o bear é depois de 2 anos, você pode levar em consideração o que você quiser. O que para mim é simples dentro desse indicador é que dentro das fases verdes eu fico exposto. Dentro das fases vermelhas eu uso estratégias mais rápidas. Eu não vou ficar exposto rodando ativo, simplesmente acreditando que a alta é infinita e dormir tranquilo, dormir em paz. Isso eu faço nas fases verdes. Nas fases vermelhas, não. As minhas decisões são de comprou, vendeu, e eu que não vou ficar esperando para ver se aquilo é um bear market profundo ou um bear market mini. O que eu quero dizer para você? Bom, já faz um longo período que a gente está transitando entre essa região, né? Bear, bull. Veja que a última vez que a gente ficou em bear foi um pouco mais longo do que a primeira vez. E a gente subiu aqui mais uma vez em uma fase bull. Inclusive, isso daqui me deixou bullish por alguns dias. Em seguida, a gente volta para a fase bearish e não tem o que eu faça, meu amigo. Eu sou um analista pragmático. Simplesmente assim. Se o negócio indicou venda, eu estou vendido. Se o negócio indicou compra, eu estou comprado. Se é compra, eu estou bullish. Se é venda, eu estou bearish. Nada mais. Não importa aquilo que eu acho. O que importa são os indicadores para mim. Então, se a gente vai dentro da fase bullish, eu fico bullish. Se a gente volta para a fase bearish, não tem o que eu faça. Eu fico bearish. E a partir desse momento, eu começo a tomar decisões de proteção. Simples assim. Olha só, Bitcoin volta para dentro dessa fase bearish. Ele volta para dentro da fase de bear market. Ether, ele não conseguiu sair da sua fase de bear market. Entenda que Ether entrou em bear market em $3.200. Se tivesse tomado essa decisão de saída lá, hoje você não estaria preocupado com Ether, por exemplo. Você estaria buscando por compra. Afinal de contas, ele já caiu $1.000 por unidade de Ether. E eu quero que você entenda o porquê que a gente analisa tanto o Bitcoin e tanto o Ether assim, porque ele é o que dita o que vai acontecer com o mercado inteiro. Por exemplo, se a gente pegar essa mesma fase aqui do Ether de bull e bear market e replicar isso para as altcoins, a gente consegue ver o que aconteceram com as altcoins. Por exemplo, RNDR, a gente vê que, cara, quando a gente entrou em bear ali no Ether, RNDR no ciclo passado estava em $4,60. Pode chamar ela de render token agora, né? Mas quando a gente volta ali, por exemplo, numa fase de bull market, a gente está falando que a RNDR estava em 41 centavos. Ou seja, a gente saiu de lá dos $4 e foi parar em 41 centavos. Se você tivesse respeitado isso, você teria 10 vezes mais poder de compra. Ou seja, você poderia ter 10 vezes mais a quantidade daquele token sem que você invista nada nele, por exemplo. Então, quando a gente olha para vários ativos, né, quando a gente olha para a RNDR, aqui é o primeiro sinal que a gente tem de
início de bear, por exemplo, a gente está falando que a RNDR estava ali por volta dos $7. Hoje ela está num preço abaixo, tá? Não tão abaixo assim, mas a gente está em um preço razoavelmente abaixo, 5,80. Só que a questão é que a gente não sabe até onde vai esse bear aqui. Ele pode ser um bear curto, como a gente tem algumas vezes ao longo do caminho, ou ele pode ser um longo, um profundo. Essa é a diferença de mini bear market e bear markets profundos. Eu não sei qual bear market que vem pela frente, simplesmente isso. E você também nunca vai conseguir saber qual que é o impacto que vai vir na sua frente. Olha só, um dos grandes mestres dentro da análise foi Charles Dow. Charles Dow, ele sempre nos ensinou, siga tendência. Ele nunca falou para nós, na hora que a tendência for revertida, você espere 2 anos, que aí daqui para frente o negócio vai ser um crash. Ele nunca falou isso, ele só falou, siga a tendência. Bom, tendência de baixa, bear market, fora, out, estratégias de proteção, compras de uma maneira mais rápida, mais assertivas e simplesmente sair fora desse jogo, beleza? Bom, não só RNDR, mas como se a gente puxar outros ativos aí também, Link, a gente vai ver que, cara, Link, por exemplo, ciclo passado, sinal de bear em Ether, $23 em Link, sinal de início de bull em Ether, $6. Ótima negociação você poderia ter feito nesse período. E o porquê que eu tô te explicando isso, por exemplo? Em um passado recente, você me viu comprando R$1 milhão em Bitcoin, você me viu vendendo R$1 milhão em Bitcoin e eu fui extremamente julgado por conta disso. Em um passado recente também, eu comprei R$55 mil em Ronin. E sim, essas compras elas foram liquidadas. E antes de eu falar aonde que ela foi liquidada, eu preciso mostrar a cobra morta, né? Bom, eu fiz uma compra ali de R$53 mil, ali R$55 mil, mais ou menos no dia 19, por exemplo, de setembro. E eu fiz uma liquidação de todas as minhas posições ali com R$65 mil. Aonde eu fiz essas liquidações? Entre o dia 29 e o dia 30, por exemplo. Se você vier no gráfico aqui, é simples olhar que dia que foi o dia 29. Foi no domingo. Ou seja, as minhas liquidações elas foram feitas no domingo e no início da segunda-feira. No início, antes de toda essa queda aqui ela acontecer. No início de um dia que, por exemplo, saiu notícias, né, de conflito entre países. Cara, como que eu tomei a decisão antes dos conflitos? Simples. Olhando para dados. Os dados me apontam compra, eu compro. Os dados me apontam venda, eu vendo. E durante o bear market, eu utilizo essas estratégias mais rápidas. E eu não sou a única pessoa que fez essas compras e essas vendas aqui, por exemplo. Os meus clientes também fizeram. Se você olha, há 2 dias, eu indiquei para os meus clientes se desfazerem das suas posições em Ronin, aonde na nossa carteira tinha 8,6%. A gente desceu para 3% em Ronin. Ou seja, a gente fez uma baita de uma distribuição há 2 dias. A gente está falando que há 2 dias, cara, foi exatamente na formação de topo. Inclusive, você pode olhar aqui, ó. Não tá o preço aqui. Ó o preço aqui, ó. 1,84. Foi exatamente a região de venda que nós fizemos. Volta lá em Ronin e veja aonde que é 1,84. Pumba! Antes da gente ter realmente ali essas notícias de conflito entre países. Não só Ronin, por exemplo, a gente fez distribuição, como ontem também a gente fez mais distribuição de outros ativos. Por exemplo, às 23 horas, período da manhã de ontem, a gente começou a aumentar as nossas posições em caixa. A gente zerou posições em algumas altcoins e a gente simplesmente aumentou o nosso caixa. Para que a gente aumentou o nosso caixa dentro da carteira rumo ao milhão? Simples, para poder aproveitar as oportunidades de queda. Por exemplo, eu comecei essa análise aqui falando para você que, cara, Bitcoin caiu, a gente tem uma formação de fundo ali, uma região interessante. O que a gente faz nesse momento? Cara, a gente tem a oportunidade de olhar para compras. A gente não precisa ficar se preocupando com a queda, o que está acontecendo, simplesmente estratégias. E a estratégia de Ronin, ela é a estratégia que eu utilizo durante as fases de bear market, que é comprou, vendeu. Eu não vou ficar acreditando se a alta vai ser infinita, se Ronin vai voltar ou não para os $4. Olha só, eu acompanho o ativo, tem fundamento? Tem fundamento. Isso significa que vale eu ficar analisando ele todos os dias para tentar buscar a oportunidade dentro dele. Encontrei as oportunidades?
surfo. Enxerguei o final da oportunidade? Vendo. Simplesmente assim, tô fora do mercado e quando eu tiver novas oportunidades mais uma vez, eu vou tomar as minhas decisões. Não só eu, como os meus clientes também, todo mundo que está copiando a carteira Rumo a Milhão, principalmente agora que está sendo utilizado Learning Machines, tá? Máquinas de aprendizado que eu construo dentro da análise on-chain junto com a engenharia de dados, todo mundo está surfando essas movimentações. Eu consigo antecipar 100% dos preços? Não. Eu não consigo. Tem ativos que, cara, não deu tempo de eu me desfazer, por exemplo, na queda de ontem, que foi o caso de Arif. Mas você sabe o que eu vou fazer com a Arif? Vou aplicar uma estratégia de compra e diminuição de custo médio agora para eu poder sair em um pullback caso a gente tenha sinais de continuidade de queda, porque nesse momento eu tenho caixa para que eu possa fazer isso. Eu quero que você saiba que o jogo de investimento não é um jogo simples. Essas estratégias de só comprar o ativo e acumular bons projetos, elas só funcionam durante um market. Enquanto nós estivermos em fases laterais ou em bear market, essas estratégias, elas não funcionam. Você precisa ser mais agressivo nas suas tomadas de decisão, mais rápido, você precisa visualizar o que está acontecendo e tomar uma decisão super rápida. Por exemplo, nem deu tempo de eu decidir de sair ou não de Arif na data de ontem. Eu tomei a decisão de saída de vários ativos e quando eu fui analisar a Arif, o negócio já tinha acontecido, não dava mais tempo de sair. O que eu faço naquele cenário? Ótimo, eu vou construir uma estratégia para que eu tome uma saída lá na frente e não uma saída agora. Por exemplo, se você quiser jogar o jogo junto comigo e seguir tudo o que eu estou fazendo, entra para dentro da carteira Rumo a Milhão, o link ele está na descrição. Carteira Rumo a Milhão tem acesso a essa plataforma que eu te mostrei aqui, onde eu mostro tudo aquilo que eu estou fazendo dentro da minha carteira. Você só precisa copiar e colar. Você não precisa analisar o mercado, você não precisa saber de análise on-chain, muito menos ter uma engenharia de dados para poder construir indicadores. Deixa que eu faça esse trabalho pesado para você. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. A carteira Rumo a Milhão é uma carteira minha, onde tem o objetivo de surfar todas as movimentações do ciclo. Quem me conhece e quem está há muito tempo dentro da carteira Rumo a Milhão sabe que a gente teve alta exposição em altcoins quando a gente teve um bom momento para isso. As pessoas sabem que nas últimas semanas eu me expus mais a altcoins porque a gente estava entrando em uma mini altcoin season. E as pessoas sabem nesse momento que eu estou aplicando estratégias de proteção, porque esse é o cenário atual. Simplesmente comprar, escolher 10 ativos e colocar na carteira, eu acho esse jogo fácil. Eu quero jogar o jogo difícil, que é um jogo de performance de carteira. Se você quiser ter acesso às minhas decisões, carteira Rumo a Milhão, link na descrição. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.